Olá, pessoal da EJA, tudo bem com vocês? Que bom aqui estar novamente juntos, iniciando o segundo semestre. Para muitos, o final da matemática, né, gente? Que legal. Começando aqui por cima, né? Bem, assim, um clima alto, um clima bem para frente com a música Sweet Home Alabama, da banda Lynyrd Skynyrd. Ok? Que tal a gente então começar com um pouco de historinha, falando sobre números, pegando um pouquinho leve, né, gente? Afinal, é a primeira atividade e não queremos que vocês desanimem nunca. Estejam sempre bem, pessoal. Vamos lá, então? Começando. Vamos lá, pessoal. Falando sobre os números. Como é que surgiu essa história dos números, do jeito que a gente conhece, o número 5 escrito bem bonitinho, o número 3 do jeito que a gente sabe, o número 1? É claro que isso nunca foi assim, né, moçada? Claro que não. Inicialmente, vamos falar assim, a coisa de milhares de anos, 30 mil anos, pessoal, atrás, a coisa, como é que funcionava? Caçadores, pescadores, quando eles saíam para suas atividades, eles precisavam controlar, de alguma maneira, aquilo que eles pescavam, que eles caçavam, certo? Então, muito comumente eram feitas o quê? Marcações em ossos, em pedaços de madeira, os famosos risquinhos, tá? Isso já é uma forma, digamos, primitiva de se fazer uma contagem, certo? Assim, controlar, de alguma maneira, aquilo que eles caçavam e que pescavam, certo? Isso é uma coisa bem primitiva. Com o tempo, o que aconteceu? O homem, ele passou a se estabelecer mais, né, nos territórios e não tinha aquela vida mais nômade, né? O ser humano passou a se determinar, assim, determinar mais num território, aquela coisa mais, assim, estática, né? A cultivar a agricultura, né? Próximo dos rios. Então, a coisa ganhou, assim, uma outra dimensão. E os esquinhos evoluíram para a contagem de pedras, certo? Aí que é a origem da palavra cálculo, quando você diz assim, cálculo renal. O que é isso? É cálculo renal, no caso, seria pedra no rim, tudo bem? Então, como é que acontecia? O sujeito ia lá, ele tinha 5 animais. Ele simplesmente colocava numa caixinha, colocava num saquinho 5 pedras. Ele vendeu 2 animais, ou morreu 2 animais, e ele tirava 2 pedras. Ele passou a ter mais um animal ali na riqueza, no controle dele. Ele colocava uma pedra a mais. Então, desta forma, ele controlava perfeitamente, mesmo sem conhecer, assim, numericamente o número 5, numericamente o número 3, o número 7. E ele passava a controlar. Aquilo servia para ele. Ok. Mas, falando assim de uma forma assim mais moderna, vamos dizer assim, os egípcios escreveram um sistema de numeração muito legal. Olha só o que a gente tem representado nesse quadro aqui, ó. Número 1, um risquinho, 2, certo? E aí, quando você tinha centena, você tinha esse símbolo aqui bem doidão. O número 10 aqui, a dezena, parecia uma ferradura virada. Até ele misturava assim também com animais. Olha que legal os símbolos aqui, ó. Isso na escrita egípcia. Beleza, existia também o sistema de numeração romano, né? Existe até hoje, né? E é muito utilizado os números romanos na numeração, por exemplo, de casa, certo? Em livros, os números romanos são muito usados no dia a dia. Beleza, a escrita dos números romanos. Legal, mas como que evoluiu para a coisa que a gente tem hoje? O nosso sistema, pessoal, é o nosso sistema SND de numeração. O que quer dizer SND? É Sistema de Numeração Decimal. Ou seja, a gente conta de 10 em 10. Por isso que é sistema de numeração decimal. 10 unidades viram uma dezena. 10 dezenas viram uma centena. 10 centenas viram uma milhar. Ok? Legal. Beleza. O que é importante também vocês saberem? Na verdade, essa escrita dos números nossos de hoje foi feito na Índia, tá? Foram os indianos que inventaram essa coisa. Mas coube a quem? Aos povos árabes a divulgação para o mundo. O povo árabe sempre teve aquela coisa assim de conquista, de guerras, de viagens. Então, essa coisa dos números foi espalhada para o mundo. Coube aos árabes essa divulgação. Mas a origem é na Índia. Legal. E já que nós estamos falando dos árabes, um cara chamado Al-Khawarizm, olha o nome do sujeito. Do nome dele é que surgiu a denominação de algarismo, pessoal. Você sabe a diferença de algarismo e de número? Muito cuidado. O que é algarismo? O que é número?
Os algarismos são 10, pessoal. Não tem mais que isso, não. Algarismos. Quais são os algarismos que existem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10. Com esses 10 algarismos, você escreve qualquer número. Olha que legal uma frase que eu inventei, para tentar deixar bem claro para vocês a diferença de algarismo e de número. Como que você escreve as palavras? Você precisa das letras. As letras formam as palavras que você conhece, não é isso? Não são 26 letras? E o que acontece nos números? Os algarismos formam os números. Simples assim. Então, quando eu digo o número 37, eu estou usando dois algarismos. Os algarismos 3 e 7, para formar o número 37. Dezena 3, unidade 7. Ok? Legal. Então, temos os números. Beleza, agora a gente precisa o quê? Organizar esses números em conjunto, porque é muito número para a cabeça. Então, vamos, assim, organizar. Como que foi feita essa organização? Criando os conjuntos numéricos. O conjunto numérico inicial, digamos assim, o primeiro que surgiu, foi o conjunto dos números naturais. Legal? Os números naturais são formados pela letra N. Ah, um detalhe aqui, pessoal. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui é um pouquinho mais de história, que fala como sim foi a forma dos números que a gente tem hoje, ó. Número 1, porque tinha um ângulo aqui, ó. O número, olha aqui em cima ou embaixo, ó. Esse pontinho quer dizer um ângulo. Número 2, porque são dois ângulos, ó. Um para a esquerda e outro para a direita. O número 3 tem 3 ângulos. Tá vendo aqui, ó? Número 4, 4 ângulos. E assim por diante. Em cima ou embaixo, você pode ver isso. Legal? Beleza. Os números naturais. Os números naturais são formados... Por que tem um nome natural? Porque naturalmente a gente faz o quê? A gente conta. E como é que a gente conta, pessoal? Comece a contar. A gente começa com 1? Não. A gente começa com o 0. Então, o primeiro número natural é o número 0, tá legal? Então, quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Vai até o infinito, tá legal? Fazendo numa reta aqui, ó. 0, assim, para a direita, vai aumentando. Beleza? Ó, aqui eu fiz um esqueminha para vocês saberem a localização dos números. Vamos falar sobre cada um deles, ó. O N, que é o conjunto dos números naturais, primeiro que a gente viu. Depois tem esse Z aqui, ó, que é o conjunto dos números inteiros. Vamos falar sobre eles agora. Como é que surgiram os números inteiros? Gente, se eu tenho 10 reais no banco e tiro 15 reais, tem como? Tem. Como que vai acontecer isso? Se eu tenho 10 e quero tirar 15, eu vou ficar devendo, não vou? 10 menos 15 vai dar o quê? Negativo 5. O negativo 5 tem dentro do conjunto dos números naturais? Não, porque o número natural começa com 0. Tá legal? Então, o que acontece, pessoal? Precisou ser criado o quê? O conjunto dos números inteiros. Beleza? O conjunto dos números inteiros é formado pela letra Z. Agora, você pode me dizer assim, perguntar, poxa, professor Paulo, mas por que letra Z? Uma das explicações, assim, digamos assim, mais aceita, seria que vem da origem do nome alemão Zahl, que significa número. Beleza, então o que entra no conjunto dos números inteiros? Entra os negativos inteiros até o infinito, esse pontinho aqui, ó, quer dizer que continua até o infinito, tá legal? E entra também os naturais, aqui, ó, do 0 para a direita, são os naturais. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é maior que o conjunto do número natural. Ele entra os naturais, mas também entra os números negativos inteiros, tá legal? Como o próprio nome já diz, é inteiro. Então, aqui não entra número quebrado, não entra número com vírgula. Beleza? Então, aqui está a reta representando os números inteiros, ó. Olha a reta numérica aqui, ó. Para a esquerda, você tem números negativos, para a direita, você tem números positivos. Beleza? Esses são os inteiros. Beleza. Legal. Mas, gente, agora imagine a seguinte situação. Você deve R$ 2,50. Isso é inteiro ou é quebrado? É claro que é quebrado, né, gente? Numericamente, eu escrevo como isso? R$ 2,50. 2,50, não é isso? Concorda que entrou uma vírgula agora, o número quebradinho? Então, o que aconteceu? O conjunto dos números inteiros já não comporta mais a minha necessidade. Eu preciso ampliar isso. E aí que surgiram os números racionais. Exemplos, números com vírgula aqui, os racionais, ó. Prisma periódica, como exemplo aqui, ó. 5,33333. Então, o que entra nos racionais?
Dentro dos racionais estão os naturais e também estão os inteiros, gente. E amplia mais porque entra também os números com vírgula, negativos e positivos. Então, voltando para o nosso desenho, para o nosso esqueminha, olha, não se percam. Os números naturais, começou com eles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Os inteiros, que os naturais estão dentro dos inteiros, beleza? O que mudou para os inteiros? Que entra também os negativos inteiros. E agora, esses dois aqui, o N e o Z, naturais e inteiros, estão dentro do Q, que é o conjunto dos números racionais. Professor Paulo, por que vem esse nome Q? Essa letra Q? A letra Q é o seguinte, porque os números racionais, eles provêm de uma divisão. E quando eu faço uma divisão, o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Por isso que os números racionais são representados pela letra Q. Então, não se percam. Naturais dentro dos inteiros e os inteiros naturais dentro dos racionais, que é a letra Q. Vamos ampliar agora? Beleza. Agora, olha, gente, existe raiz quadrada de número, raiz quadrada exata, não tem? Quando eu digo raiz quadrada de 4, o resultado é 2. Raiz quadrada de 1, o resultado é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Mas e aqueles números que não têm raiz quadrada exata? Por exemplo, a raiz quadrada de 2 não é exata, dá um monte de quebradeira aqui, ó, 1,41, 42, 13, 5, 6, 2, 3, 7, é um número infinito. É um número infinito de casas, mas não é uma dízima periódica. É tudo quebradão ali, ó, a raiz quadrada de 2 não é exata, a de 3, a de 5, a de 6, a de 7, a de 8, a de 10, a de 11 e assim por diante. Todos esses números que não têm raiz quadrada exata, eles são os números irracionais. Beleza, pessoal? E para fechar? Para fechar, o conjunto dos números reais. O que entra nos reais? Como o próprio nome já diz, se é real, é porque existe. Então, dentro dos reais vão entrar todos, que são reais. Beleza? Ó, voltando ao nosso símbolo aqui, ó, a nosso esqueminha aqui, nosso diagrama. Essas bolinhas aqui são diagramas de Venn. Depois a gente vai ver com mais detalhes como é que funciona essa situação. Diagrama de Venn. Então, não se percam. Os naturais estão dentro dos inteiros. Os inteiros naturais estão dentro dos racionais, que é o quê? E os naturais inteiros irracionais e os irracionais estão dentro dos reais. Ok, gente? Não se percam aqui, ó. Muito cuidado com esse desenho, com esse esquema aqui. Legal? E, para falar ainda de elementos, de símbolos, quando você tiver um asterisco, significa que o conjunto ali, você vai escrever sem o zero, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, N asterisco. Eu vou escrever os naturais sem o zero. Por isso que aqui comecei com 1, 2, 3, 4, 5. É só uma representação, tá? Uma simbologia. Além disso, se tiver um sinalzinho de mais, positivo, sinalzinho de menos, eu vou escrever os negativos. Beleza? Vamos aos exemplos, então? Para a gente entender melhor. Exemplo 1. A respeito dos numéricos, de suas definições e das relações de inclusão existentes entre eles, assinale a alternativa verdadeira, a correta. Letra A. O conjunto dos números naturais é formado pelos inteiros positivos. Gente, aqui muito cuidado. Por que essa situação aqui, letra A, não é verdadeira? Uma pegadinha aqui. Realmente, os naturais têm inteiro positivo, só que também tem o zero. E o número zero, gente, cuidado, ele não é nem positivo nem negativo. Se alguém falar para você que o número zero é positivo, é mentira. Se te falaram que o número zero é negativo, é mentira. O número zero, ele é um elemento neutro. Guarda isso para a tua vida. O elemento zero, o número zero, não é positivo e nem é negativo. Então, portanto, aqui, o que faltou para a letra A ser verdadeira? Se tivesse falado do zero, né, gente? Incluído o zero. Então, é falso. Letra B. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros positivos e negativos? Sim, em parte, mas o que faltou? Nos inteiros também tem o zero. Então, portanto, a letra B é falsa. Letra C. O conjunto dos números racionais. Lembra aquele conjunto maior, que é a letra Q?
Contém o conjunto dos números reais? Gente, é o contrário, né? São os reais que contêm os racionais. Os reais é maior. Então, aqui está errado, né? Mesma coisa se você dizer assim, que a cidade de Curitiba contém o Paraná, mas é o contrário. O Paraná contém Curitiba. Ou Curitiba está contido no Paraná. Tá legal? Então, portanto, a letra C é falsa. Letra D. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais? Sim. Quer voltar lá? Olha, os inteiros contêm os números naturais. Os naturais estão dentro dos inteiros. Portanto, a letra D é verdadeira. E, só para a gente encerrar, por que a letra E é falsa? O conjunto dos números reais é disjunto dos conjuntos dos números racionais? Gente, o que quer dizer disjunto? Só esclarecer. Disjunto quer dizer o seguinte, quer dizer quando dois conjuntos, dois ou mais conjuntos, não têm elementos em comum. Fala aqui, ó, que os reais e os racionais são disjuntos, é falso. É falso. Porque não é verdadeiro isso, gente. Para ser disjunto, não tem elemento em comum. E isso é falso, por quê? Existem elementos em comum entre os reais e os racionais. Então, existem. Número 4, por exemplo, 1,8 é racional e também é real. Então, a letra E é falsa. A única verdadeira é a letra D. Segundo exemplo, determine o antecessor e o sucessor dos números abaixo. Gente, muito cuidado com isso aí. Tá? Falar de antecessor e sucessor. Cuidado com o que é maior e o que é menor, tá? Se uma reta numérica número zero, para a direita, maior que o zero, é o quê? 1, 2, 3, 4 e até o infinito, né? Para a esquerda do zero é menor que zero, porque é negativo, menor que zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, um exemplo. Quando eu falo menos 4, um número maior que menos 4 é menos 3. Por que ele é maior que o menos 4? Porque ele está à direita. Então, quanto mais eu tiver para a direita, eu vou ter um número maior. Para a esquerda, número menor. E quando eu falo de antecessor e sucessor, ou é um a menos, ou é um a mais. Então, por exemplo, ó, o que está no meio aqui é o que ele deu, que ele forneceu. Número 129. O que é antecessor dele? O que vem antes é o número 128. O que é o sucessor dele? Que vem depois? 130. Número 132. Quem vem antes dele? 131 é o antecessor. E o sucessor do 132 é o 133. Letra C, o número 12. Antecessor dele, 11. Fácil, né? Sucessor dele, 13. Beleza. Opa, negativo agora. Ai, ai, ai. Agora começou a complicar um pouquinho. Número menos 45. Quem vem antes dele? Quem vem antes dele, gente, ó, é o menos 44, certo? Eu estou indo para a esquerda da reta. O que seria o sucessor dele maior que ele, menor que ele? Sucessor dele, menos 46. Então, muito cuidado quem vem antes com quem vem depois. Número 9. Antecessor dele, 8. Sucessor dele, 10. Exemplo 3 agora. Qual é o menor número natural? Gente, o menor número natural é o que começa a contar. Então, é o número 0. Não vai dizer que é o 1. O menor número natural é o 0. Qual é o terceiro número natural? Aqui tem uma pegadinha. Teoricamente, você pensa, terceiro número natural, você vai pensar no 3. Mas não, gente. O terceiro número natural é o 2. Porque conte comigo, ó. 0, 1, 2. O terceiro é o 2. Beleza. Olhe para os números a seguir. Menos 3, 5, 10, menos 2,5, 7, 8,1, menos 9, menos 6,5, raiz quadrada de 7. Quais deles são números naturais? Naturais, então você vai pegar o quê? Que é inteiro e é positivo. Beleza? Se tivesse zero também. Nesse caso aqui, o que seria? 5, 10 e 7. Somente eles são os números naturais. Quais são os números inteiros? Eu vou pegar agora inteiro. Pode ser negativo ou positivo. Então, menos 3, 5, 10, 7, menos 9. Sem ser quebrado. Números racionais. Opa, daí vai entrar também os números com vírgula. Então, o que vai entrar nos racionais? Vai entrar os inteiros, vai entrar os naturais, todos que estão ali, menos a raiz quadrada de 7. Por que não a raiz quadrada de 7? Porque a raiz quadrada de 7 é um número irracional. É um número que não tem raiz quadrada exata. E o que são os reais? Reais são todos esses, certo, pessoal? Reais seriam todos ali. E é isso aí, gente. Acabaram os exemplos. Essa é a aula posta. Eu espero que vocês tenham entendido. Vão agora para os exercícios, para o formulário.
e qualquer dúvida estarei à disposição. Um grande abraço, essa é a primeira atividade. Até a próxima, um abraço a todos, pessoal. Fiquem bem, meus queridos.